Fala galera, meu nome é Jefferson Cardoso, você está no meu canal Atalaia. Hoje, canal Fala Zion. Tamo junto aqui na pegada, hoje com um quadro diferente, Zion. Pois é, surgiu a oportunidade, vou mandar bala, cara. Quadro hoje, Fala Galera. Então toda semana nós vamos estar postando um videozinho aí com o que você pensa e vamos estar respondendo aí. Hoje nós temos um colega que tá aí com umas perguntas bastante interessantes para você refletir, para você pensar no que é que nós estamos fazendo e qual é a pegada do negócio. Então, Fala Galera com Fala Zion junto aí. E Atalaia para responder os questionamentos então. O que você pensa, o que você acha relacionado ao que nós estamos fazendo. Bom, uma dúvida que eu tenho é, vocês dois sabendo como a instituição funciona por dentro e sabendo como funciona a cabeça da maioria dos membros, de certa forma vocês têm essa noção. Vocês acham que muitas pessoas têm a mesma posição que vocês, mas deixam de se manifestar por medo ou por omissão? Cara, eu vejo hoje realmente até nas próprias denúncias quando vem, cara, só não me identifica porque eu tenho um cargo. Cara, só não fala o meu nome, ou não fala a minha cidade porque vão saber quem sou eu. Então hoje eu vejo boa parte dos crentes, eu vou falar um nome e se ofender, paciência. Acovardados. Por que são acovardados? Porque depende daquilo ali para viver, que nem eu falo, eles têm a questão de ser pastor ou de ter um cargo não como um chamado, mas como uma profissão, depende daquilo para viver. Então hoje eu vejo realmente nesse meio a qual eu faço parte, que sou assembleiano, o qual o Zion fazia parte e hoje é um espectador e vê essas situações a qual a gente está debatendo e brigando muito por limpeza, realmente crentes acovardados, tem medo que vai perder o seu cargo, sua posição, né, Zion? Eu da mesma forma, acovardado. Até é compreensível às vezes, né? Pelo fato dessa ideia do ganho, do status aonde está e o medo de perder o cargo, tudo isso contribui, mas no final é covarde, eu acho que está numa zona de conforto e às vezes quer só ver o circo pegar fogo ao redor, né? Não quer fazer parte. Eu acho que é isso. Exatamente disso que eu queria entrar, porque eu creio que tem bastante gente que tem a nossa fé e se pergunta sobre isso. O intuito de vocês com esses vídeos é corrigir o que está errado, ver pessoas que estão sendo prejudicadas no serviço e na obra de Deus, às vezes até por falta de conhecimento, pararem de ser assaltadas, pararem de ser ludibriadas e ter uma real transformação? Ou é isso que você acabou de falar, Zion, ver o circo pegar fogo? Eu particularmente, cara, eu não vejo assim aquela mudança ou a limpeza completa. Na verdade, eu tô mais para a ideia de fazer o povo ter uma conscientização e talvez uma mudança daqui para lá, entendeu? Não sei você. Zion, a gente recebe denúncia, também recebe direto e a gente vê, tô abrindo meus olhos. Tô pensando diferente agora, realmente a realidade agora a gente entende que é outra, dá de ver pela briga ferrenha deles, né, Zé? Dá-lhe ação judicial contra nós, pra calar nós. Cara, que pastor é esse que entra com ação contra membro? Não que eu tô tendo medo, pode entrar com mais, eu até gosto de ação judicial, pode entrar, tá show de bola as ações, né, Zé? É medalha, pra mim é medalha. Pode tacar ali pau, não é medo, o que me refiro é que a Bíblia mesmo fala, não tem sábio entre vós pra julgar as suas causas? São que as primeiras coisas que eles leem quando alguém vai entrar com uma ação contra eles. Mas ao contrário não funciona. Contra uma ovelha, mata a ovelha. Bate na ovelha, entra com ação. Então eu vejo hoje dessa forma, assim, cara. Não vejo também uma limpeza completa, tá? Você que assiste e acha que somos o salvador da pátria, não somos não, tá? É só acordar e tentar fazer uma nova geração aí mais consciente. De repente nem nós, na nossa geração, nós vamos ver essa limpeza, né, Zé? Nem nós, de repente, vamos ver, mas as gerações futuras vai abrir. Já começamos a desmantelar com aquele estatuto mirabuloso deles lá de tentar ter o controle absoluto de todas as instituições. Então muitas delas não estão aceitando e bate pé e eles estão com medo de botar em votação. Bota aqui em Jaraguá em votação esse estatuto para ver o que vai acontecer. Bota não. Não é dessa forma que funciona. Vocês entender que o povo tá de olhos abertos e as coisas estão mudando, né? Tanto tá de olhos abertos que eu assisto como espectador de longe, porém eu tenho uma noção de como funciona esse sistema por dentro e eu sou cristão, eu busco servir a Deus, busco fazer minha parte no reino e eu penso assim, se um pastor não deve, ele tem uma conduta ilibada, ele tem a vida dele com Deus em paz, ele tá fazendo uma obra que Deus mandou ele fazer e tem certeza de que as portas do inferno não vão se prevalecer contra ele. E aparece um Atalaia, um Fala Zion e começa a falar que ele é corrupto, que ele é ladrão, que ele traiu a esposa, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Se eu sou esse pastor e a minha vida com Deus está íntegra, eu não tô me importando nem um pouco com o que esses dois idiotas estão falando. Tá em outro nível, né, na verdade? Exato, eu tô num nível com Deus onde parar a grande obra que eu tô fazendo pro reino pra me importar com uma besteira como essa
não tem relevância nenhuma. Porém, por que vocês lançam o assunto, documentados, e eles tentam calar vocês? Por que vocês lançam uma notícia e 2 dias depois você recebe um strike no vídeo e para tirar ele do ar, 2 dias depois você recebe uma proposta para você retirar o seu vídeo? Qual o objetivo de vocês não transmitirem essa mensagem se vocês não estão sendo verdadeiros diante deles? Eles têm medo do quê? O que vocês acham? Na verdade, meu pensamento, né? Eles têm medo do sistema qual eles criaram, né? Eles criaram um sistema muito perfeito. A gente agora, denunciando, a gente vivendo isso ali, a gente consegue ver o sistema que eles criaram. E Jesus veio para esse mundo para combater o sistema. Jesus era o que mais batia no sistema da época, o sistema religioso, o sistema que, né, dos fariseus, enfim, Jesus era o que mais batia nesse tipo de coisas, né? Inclusive chutou muito deles para fora do templo, né? Conforme essas mercadorias que vendiam lá. Mas a gente vê a situação desse sistema, eles tentando proteger, porque é uma forma, meu amigo, é uma forma, você que fez a pergunta muito inteligente, de ganho muito fácil, né, Zé? É fazer fortuna, muitas das vezes, não tendo conhecimento bíblico aprofundado. A prova é o próprio presidente da Magna Convenção do Estado de Santa Catarina. Que formação esse cara tem antes de tudo acontecer na vida dele, antes dele ser as costinhas esquentadas do pai? Porque depois pode fazer curso de tudo quanto é coisa, mas antes, tá a prova aí, cara. Pra mim são pessoas aproveitadores que fizeram do ministério, da vocação, uma profissão, infelizmente. E o medo eu vejo por esse lado, eu vejo que é medo de perder o status, o poder, e não passa disso. E até complemento do seguinte, tá? Quando vem um caso daquele que falou, pastor é adultério, pastor que rouba, pastor que comete ali os pecados ali que a Bíblia condena e o próprio sistema acaba condenando, acaba um acobertamento. Ou seja, não vamos mexer com esse camarada aqui porque ele sabe do nosso também, vai dar problema, né? Então essas são as situações hoje do sistema. Porque se na verdade o cara, ele tá fazendo algo de Deus sem rabo preso, consciência limpa, quando você levanta algum falar dele ou mostrar alguma coisa, acusar, né? E o cara é consciência limpa, ele não vai se rebaixar aquele nível. Então isso quer dizer, se ele se rebaixou ao nível nosso, conforme a pergunta tua, é sinal que o cara deve pra caramba. Só não enxerga quem não quer. E lembrando que sempre falamos, somos canais democráticos. A hora que quiserem contrapor o que nós estamos falando, é só fazer um videozinho e mandar aqui, ó. Mas para nós não concordo com isso, porque é assim, assado, nós temos provas que Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E muito pelo contrário, eu adoro o debate. Me chama, pastor, para a gente conversar e debater essas situações pontuais da igreja, do sistema assembleiano. Não vai chamar? Nunca, porque confronta a Bíblia e confronta a própria conduta deles, que eles pregam em cima do púlpito. Vocês têm noção de, com o trabalho de vocês, quantas pessoas vocês já evitaram que fossem roubadas? Quantas pessoas vocês já afetaram direto ou indiretamente? Quantas pessoas deixaram de ser prejudicadas através dos vídeos que vocês fizeram? Cara, eu me lembro de setembro, quando eu peguei a planilha da Magna ali, era R$1 milhão que havia caído em dízimos ali em setembro para outubro, se não me falha a memória. 1 milhão. Hoje tá mais. Eu acredito que agora deve ter caído muito mais, e agora, vendo esses pastores, como o caso de Jaraguá do Sul, apelando de decisões, eu acredito que deve ter explodido essa questão financeira em decadência de dízimo. Eu acredito que as pessoas estão se despertando, e eu acho que, pastor, você que está me assistindo, presidente da Magna, eu acho que o maior recado é esse: dízimo caindo, o povo está insatisfeito, algo de errado está acontecendo e é hora de acordar. Como os membros estão acordando. Não quero que a instituição, repito, acabe, até porque eu faço hoje parte dessa instituição, né? Eu quero que essa instituição seja uma instituição, nunca vai ser 100% perfeita, nenhuma é. Mas pelo menos tentar o básico, o escancarado, o ridículo que aparece, tentar resolver esses problemas aí que ocorrem, né, Zé? Eu, particularmente falando, cara, se fosse querer fazer vídeo sobre os testemunhos de pessoas agradecendo por ter aberto os olhos e investir realmente em famílias, em missão, sem um intermediário, sem levar o pastor e o pastor fazer isso por ele, né, que hoje se tornaram agentes. Cara, daria vídeos aqui toda semana de testemunhos de pessoas que mudaram o conceito, a maneira de enxergar o reino de Deus, fazendo algo pelo próximo. Então, cara, eu acho que eu penso
dessa maneira e acho que a gente conseguiu. Se eu parasse hoje de fazer vídeo, eu consegui alcançar os meus objetivos com relação a essa questão. Até a prova dos próprios pastores que tinham muitos problemas, que já era demais os membros conseguirem se libertar dos pastores, né? Exatamente. Por exemplo, aqui em Guaramirim e tantas outras cidades aí que os pastores vazaram para não levar processo nas costas, né? Perfeito. Pra encerrar, Jefferson é cristão há quantos anos? Cara, sou questão de berço, né? 30 anos. 30 anos. O Zion nasceu dentro de igrejas? Nasci dentro da igreja. Com 1 ano de idade, meu pai já era obreiro, cara. Os dois são cristãos. Os dois têm fé em Cristo Jesus e buscam dedicar sua vida pra ele. O cristão, ele tem uma prerrogativa de se colocar no lugar do próximo, para amar o próximo como a si mesmo. Como vocês acham que um diretor, um responsável por uma instituição como a convenção que vocês combatem, ficam com as suas consciências diante de Deus quando estão naquele momento no quarto deles, onde só Deus enxerga eles, onde só Deus conhece o coração deles? Vocês acham que eles são confrontados pelo Espírito com todos os alertas que Deus dá? Ou vocês acham que há uma frieza total para se administrar de uma forma onde simplesmente não se ouve mais o outro lado, onde simplesmente se desconsidera o próximo, que é a pessoa que está requerendo satisfação e integridade? Ou vocês acham que há uma consciência em Deus e um confronto do Espírito Santo para com eles? Cara, eu acredito que o poder de Deus, o sobrenatural do Espírito Santo é soberano sobre todas as coisas. E eu não tenho sombra de dúvidas que esse pastor, ao deitar, ao botar a sua cabeça no travesseiro, está sendo, né, Zé, constantemente alertado pelo Espírito Santo que alguma coisa tem que se fazer. Do jeito que está, não pode ficar. E eu não tô falando dos cabeças, porque dos cabeças já estão tomados isso aí no mundinho dele, já volteou para eles que não, isso aí tá certo, é assim mesmo. Mas aquele pastor tá sofrendo, aquele pastor que não dirige grandes templos, este, não tenho sombra de dúvida que está sendo confrontado direto pelo Espírito Santo, que as coisas precisam mudar, que as coisas não podem ficar do jeito que está, que estão envergonhando o Evangelho, a essência do Evangelho de Cristo. Não tem sombra de dúvidas isso. Eu faço as minhas palavras na tua, cara. Eu também vejo dessa forma. Basta você conversar com alguns pastores. Às vezes um ou outro entra em contato e a gente percebe através do testemunho, das palavras deles, essa conscientização de uma mudança. E alguns até agradecem por a gente se levantar e ter a coragem, né, cara, de fazer o que a gente fez. E o pessoal ouvindo isso não sabe de que forma que a gente recebe as mensagens. Eu cansei de pegar mensagem de pastores, de missionários, chorando, Zé. Chorando. Cara, vocês não parem, vocês são levantados em Deus. Vocês estão fazendo justiça por aqueles que não podem ter voz. E se tiverem voz hoje, acabou o chamado, acabou tudo. E volta aquela tua primeira pergunta. Engole, né? Acabou, aquela primeira pergunta, o que são? Infelizmente estão acovardados porque depende disso. E eu entendo vocês, tá? Eu entendo vocês. Vocês precisam disso para sobreviver hoje. Fizeram disso o seu ganha-pão e sustenta a sua família. Só que a coisa precisa mudar. Jesus está voltando, a essência disso é que Jesus está voltando. Não é, Zé? Jesus está voltando. E inclusive hoje, se pastores forem se arrepender do seu pecado para não praticar no outro dia, Zé, eles têm que deixar o sistema. Porque o outro dia vão praticar o mesmo pecado. E o sistema engole salvação, engole tudo. Um saudoso pastor que deixou a cidade de Chapecó, ele falou uma vez para mim, inclusive assim, ó. Pastor, amigo saudoso, meu. Tá vivo. Tá vivo, é um grande amigo meu. Infelizmente não deu certo o negócio. Mas ele falou assim para mim, Jefferson, hoje muitos pastores levarão para sepultura muitas histórias. Porque se abrirem a boca, morrem, eu vou pra cadeia. Vão pra cadeia. Basta verem a pressão que a gente recebe com processos, intimidação com ameaças de morte. Cara, é muita sacanagem a pressão que é feita. Pra mim, eu digo, né, que estou de fora. Eu imagino pra esses que estão envolvidos lá e depende, né, do sistema, do contexto ali. Infelizmente, foge às vezes do controle do homem. Em relação não aos que dependem, Zion, mas aos que comandam o sistema, tu acha que há uma consciência diante de Deus ainda, ou tu acha que já estão agindo de maneira totalmente fria? Cara, eu acho que já deixaram a consciência dominada por Deus, dirigida por Deus há muito tempo. No momento em que começaram a ganância pelo poder político, colocar um aqui e outro lá para poder defender em voto na convenção, para se manter eleito dentro das diretorias convencionais, já perdeu. Quando o foco muda, a consciência de fazer algo íntegro já ficou para trás. No meu modo de entender, não sei o Jefferson, mas eu penso assim. Prova disso, Zay, que eu sou membro. O Zay é um ex-pastor assembleano, depois começou uma forma ministerial totalmente diferente, onde agarrou muitas vidas, né, Zay, pro reino de Deus. Até hoje, né? Até hoje. A família do Zay toda é assembleana, pra vocês terem uma ideia, né? Pastores e tudo mais. Mas, pessoal, eu particularmente vejo uma situação bastante complicada nesse quesito, né? Perderam o temor, perderam a integridade, perderam tudo. Tudo por causa de quê? Ganhos próprios.
Eles poderiam, inclusive, depois, começamos o vídeo, chamar nós para uma conversa, mas tá, bota o ponto de vocês, onde que a gente pode, de repente, analisar e vamos fazer uma assembleia geral, vamos falar com todos os pastores se eles têm esse mesmo pensamento. Mas nunca fizeram isso. Nunca. É melhor atacar um membro, Zay, atacar um membro, um homem que deu a vida já pela Assembleia de Deus também, é melhor atacar esses dois do que chamar uma conversa. Mas, ei, eu vou falar pra vocês que acham que eu tô com medo disso aí, eu tô pouco me lixando. Taca-lhe pau, pastor. Taca-lhe pau, esse é o objeto de vocês, não é resolver. A gente já entrou nessa sabendo disso e de muito mais que pode acontecer. E a vida da gente mudou, né, Zé? Mudou. Meu Deus do céu, deu uma revolucionada aí nos últimos anos que é coisa de louco. Mas Deus tem coisa grande. Deus tem coisa grande e estamos juntos na pegada e não vai parar. Não vai parar. Canal Fala Zé? É nóis. Perfeito. Eu, como inscrito, eu agradeço a liberdade que o Jefferson deu de entrar aqui na casa dele e fazer essas perguntas. Agradeço também o direito de não me filmar para não sofrer nenhum tipo de retaliação, que é uma forma tudo de se preocupar com a gente. Deixar claro um posicionamento que eu creio que grande parte dos teus inscritos, por te assistirem, deve ter, é que a gente que assiste e vê todo esse desenrolar da carruagem, a gente já não tá mais nem aí pro sistema, pra instituição em si, porque como toda instituição que é gerida de maneira corrupta, um dia ela quebra. Mas a gente fica muito grato por Deus levantar pessoas como vocês e ver que pessoas estão sendo resgatadas por Deus da irresponsabilidade dessas pessoas através da voz de vocês. Então, enquanto Deus estiver dirigindo vocês a fazerem isso, façam. Porque, como naquela passagem bíblica onde os sacerdotes tentaram afrontar os discípulos que estavam pregando o evangelho, se eles não forem de Deus, o próprio Deus os derrubará. Exatamente. Agora, se for de Deus, a gente vai ver a consequência disso e a gente ora por vocês para que, enquanto o que vocês fizerem for direção de Deus, que Deus prospere e que cumpra o propósito dele. Eu agradeço a oportunidade. Só lembrando, ó, não esquece de se inscrever no meu canal, o canal Fala Zay, o canal Atalaia. E é nóis na pegada.